Quando eu comecei esse roteiro, eu automaticamente comecei 2 desafios. O primeiro é fazer o vídeo, e o segundo é monetizar ele. Eu acho que esse é um dos temas mais pedidos desse canal, junto com Pretty Blood. E caso tu não saiba, eu já fiz um vídeo de Pretty Blood, e aquele vídeo foi bem difícil de fazer. Primeiramente porque a história de Pretty Blood que eu resolvi seguir é a Red Snow, e quase não tem história, mesmo tendo 1 hora de duração. E justamente por ter sido um desafio fazer aquele vídeo, eu demorei muito a cogitar fazer um vídeo de Happy Tree Friends. Mas esse dia, enfim, chegou. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que uma das séries mais influentes da internet surgiu, e como ela, entre aspas, ruiu. Meus amigos, a animação mais pesada da TV, Happy Tree Friends. Se tu assiste o canal aqui esporadicamente, considere se inscrever. A gente tá muito perto do 1 milhão de inscritos, e isso é uma meta pessoal minha que eu sei que tu pode me ajudar. Conto com a tua ajuda. E claro, a minha recomendação pra vocês da loja do canal. Lá tem várias estampas da hora, eu tenho certeza que alguma vai atiçar o teu botão. Não. Lá tem várias estampas da hora e eu tenho certeza que alguma vai te agradar. Muito obrigado e bom vídeo. Muita gente não sabe, mas Happy Tree Friends é uma série de animação extremamente curta. E eu não tô falando de tempo de duração de episódios, que isso ela também é muito curta. Eu tô falando de vida útil. No total, essa série tem pouco mais de 100 episódios, contando com os episódios especiais. E levando em consideração que todos os episódios são bem curtos, existe muito pouco material oficial de Happy Tree Friends por aí na internet afora. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, Happy Tree Friends não tem uma história. Essa série não tem uma lore ou então um breve arco minúsculo que cruza episódios. Esse tipo de coisa não existe nesse desenho. E outro fator que fez com que Happy Tree Friends não tivesse muitos episódios é que essa série foi cancelada. E isso é novidade até pra mim. Em 2008, essa série foi proibida de ser exibida por conta de uma irresponsabilidade da própria empresa dona da animação, a Mondomini Shows. No caso, Happy Tree Friends passava em canais de TV em plena tarde. E o desenho não tinha nenhum elemento que entregava que aquele programa não era pra crianças. A única coisa que denunciava que aquele programa era pra maiores era quando a desgraça de fato começava. Só que aí já era tarde demais. Não existia nenhum tipo de aviso e muito menos uma classificação etária nas propagandas. Não existia avisos nem no canal do YouTube dos criadores, onde a série foi exibida originalmente, não existia nenhum aviso no site deles, onde a série também era exibida, e claro, esse aviso também não veio pra TV. Happy Tree Friends pode ser considerado um dos primeiros grandes baits da internet, se não o primeiro. Isso porque o estúdio, o dono da animação, marketava esse programa inteiro como se ele fosse infantil, e as emissoras que compravam os direitos pra exibir colocavam Happy Tree Friends na grade de exibição durante o dia, em horários da tarde. E isso fez com que pais extremamente irritados mandassem dezenas de cartas e e-mails pra empresa reclamando. No caso, nessas cartas tinham reclamação do que os seus filhos tinham acabado de ver. Com isso, Happy Tree Friends foi cada vez menos sendo comprado pra exibição. E sem ser comprado pra exibição, a série não dá lucro. E por falta de investimentos, ela foi cancelada. E sinceramente, bem feito. Happy Tree Friends é uma animação legal, e foi um dos primeiros projetos que surgiu na internet e foi pra TV. Isso se ele não foi realmente o primeiro. E esse mérito a gente não pode nem deve tirar da mão do Mini Shows. Mas os caras marketarem isso aqui pra crianças não é engraçadinho. Isso já é mau caratismo dos criadores, na minha opinião. E quem que são esses criadores, afinal? Happy Tree Friends nasceu de uma piada dentro dos estúdios da Mondomini Show. Ken Navarro é um animador que trouxe a sua sobrinha pro estúdio pra conhecer como era um estúdio de animação. E nisso ela fez esse desenho de um coelho amarelo escrito embaixo, resistência é fútil. E a galera do estúdio, por algum motivo, achou isso engraçado. Ok. O mais bizarro dessa história é que a ideia do programa veio a partir desse desenho da sobrinha do Ken. Ou seja, o pontapé inicial de Happy Tree Friends foi feito por uma criança. Lide com essa informação. E bom, os primeiros passos pro surgimento dessa animação só foram acontecer em 1999. Isso porque aconteceu uma promoção na Mondomini Show. E dessa promoção, o Ken Navarro ganhou a oportunidade de dirigir um curta totalmente original, que se fosse legal o suficiente, receberia sinal verde pra virar uma minissérie. E aqui eu preciso fazer um parênteses que eu vou fechar, abaixa essa arma, editor. A Mondomini Show era um estúdio focado em curtas, e ela era um estúdio indie. Ou seja, as suas animações iam apenas pro seu site oficial, que tá de pé até hoje. E também pro seu canal no YouTube, que eu não faço a menor ideia de como ainda tá de pé. Fecha parênteses. Quando Ken ficou sabendo que ele ia poder produzir uma animação totalmente original dele, ele resolveu buscar a ideia da sua sobrinha e transformar aquela ideia em realidade. E assim o primeiro protótipo de Happy Tree Friends surgiu, mas ainda não tinha esse nome. E os personagens eram um pouco parecidos com o que a gente encontra no desenho original. Eles tinham leves semelhanças. Por exemplo, o próprio coelho que eu mostrei, que a sobrinha do Ken fez. Esse desenho é uma versão alfa do que viria a se tornar o Cuddles dentro da série. E esse curta totalmente original, dirigido por Ken Navarro,
Navarro ficou conhecido como Banjo Frenzy, e a descrição desse curta é o seguinte: um personagem estaria fazendo um pequeno show com seu banjo, e em certo momento a corda do banjo iria romper, e a plateia ia rir e vaiar dele. Nisso, o personagem que tava tocando banjo ia dar cabo de todo mundo com o banjo. Esse era o curta. O que aconteceu foi que, estranhamente, a Mondomini Shows amou a ideia, e então a produção do que a gente conhece como Happy Tree Friends começou. Nessa época, tudo ainda era totalmente independente, e os episódios eram postados somente no site oficial. Porém, com a chegada do YouTube, os episódios passaram a ser postados por lá também, e foi aí que a Mondomini Shows viu dinheiro. Do dia pra noite, essa pequena empresa começou a receber 10, 20, 30 milhões de acessos no seu site e no seu canal do YouTube. Imagina um estouro similar a que Digital Circus teve, mas pensa que isso aconteceu em meados de 2005. E também coloca muito sangue aí. Só que mais cedo ou mais tarde, Happy Tree Friends iria receber alguns contratos pra TV, e talvez assinar alguns contratos tenha sido o que fez essa série ser cancelada. Honestamente, eu não sei como um contrato de TV funciona. Mas o que eu posso presumir é, um canal de TV paga basicamente por uma licença pra poder exibir o programa de determinado local. Eu não sei se a TV paga por tempo, tipo, eu posso exibir por 6 meses e depois renova. Ou se a TV paga por exibições, tipo, eu paguei pra exibir 20 vezes, mas eu decido quando essas 20 vezes vão acontecer. Eu não sei responder nenhuma dessas perguntas com certeza, mas o que eu posso responder com certeza é, num contrato de exibição é necessário ter as informações sobre o programa em questão, incluindo faixa etária. Eu me lembro vividamente de estar vendo TV por volta de 2011 e 2012, e durante a tarde tava passando Happy Tree Friends na Comedy Central ou no VH1, a 1, 2 da tarde. E tudo bem, eu sei que esses canais são voltados pro público adulto, mas mesmo assim, nada me impedia de, sendo criança, eu ligar a TV e pôr um desenho bonitinho dos bichinhos e, meu Deus, eles estão... Entende o meu ponto? Isso não só é provável de acontecer, como aconteceu e deu merda. Em 2016, a HBO, que era um canal de TV por assinatura, transmitiu a Festa das Salsichas durante o dia. E é óbvio que deu ruim. A graça desse tipo de mídia é o susto e o choque que ela te provoca. Tu fica assustado quando a desgraça acontecer. Isso porque o programa em questão não dá a entender que ele é pesado. Esse tipo de filme, como a Festa das Salsichas, não dá a entender que ele vai ser chocante. Então quando a coisa chocante acontece, é aí que a graça desse tipo de mídia vem, entendeu? E a HBO adotou essa estratégia nas propagandas que anunciavam que o filme ia passar. E nenhuma delas era citado ou dava a entender que esse filme era uma animação mais 18. E foi nessa mesma tecla que o Procon bateu pra poder notificar a HBO em 2 milhões. Agora vocês entendem onde é que tá o erro da Mondomini Show? Eu consigo entender o porquê que a VH1 e o Comedy Central não foram multados. Esses canais são assumidamente adultos, mas que eram de fácil acesso. A primeira exibição de Happy Tree Friends na TV foi em 2006. Mas a parte interessante é que quando ele foi pra TV, não foi uma mera reapresentação do que a gente já tinha no YouTube e no site. Eles remoldaram a animação inteira. Um reboot, praticamente. Novos personagens, novos episódios, e os episódios que antes tinham segundos de duração, agora passaram a ter em torno de 6 a 7 minutos cada. E depois que Happy Tree Friends foi pra TV, essa série deixou de ser um sucesso estadunidense e se tornou um sucesso mundial. O que é mais engraçado de tudo isso é que Happy Tree Friends foi parar em festivais de cinema. Sim, aqueles que só teu amigo cult chato que bebe vinho conhece. Em alguns países, esse desenho foi exibido em TV aberta. Em horário adequado, claro, mas ele foi. E honestamente, eu não faço a menor ideia do porquê o nome dessa série é Happy Tree Friends, porque minha nossa. Essa série tem muitos personagens. Vamos lá. Cuddle, Toothy, Giggles, Lampy, Handy, Petunia, Nutty, Sniffles, Po, Cubby, Fleck, Russell, The Mole, Disco, Lifty, Shifty, Mime, Sr. Pickles, Cromarmote, Flippy, Flickpy, Splendid e Lame. E o meu preferido provavelmente é o Sniffles. Olha que coisinha mais linda. Olha que coisinha mais linda, fala Masco. Eu lembro que quando eu assistia, eu sempre vi o Flickpy junto do Nutty como os mais instáveis. Flickpy é um veterano de guerra e um dos personagens mais violentos, se não o mais violento. Enquanto Nuts claramente tinha alguma instabilidade mental. E outro que eu gostava muito também era o Lumpy. Esse personagem parecia ser o mais velho do grupo e o mais sensato de todos os personagens também. Mas veja bem, ser o mais sensato no universo de Happy Tree Friends é tão bom quanto nenhuma. Esse personagem sempre tava meio alheio ao que tava acontecendo à sua volta, mas sempre acabava tomando de tabela. E ele sempre tinha as idas mais pesadas de toda a série. Eu me lembro que um dos episódios que mais me traumatizou da série inteira é um onde o Pop acaba deixando seu filho Cubby cair no triturador de lixo da pia da cozinha. E bom, ele fica preso nas lâminas do triturador. E o pai dele acaba ligando o triturador sem querer. Não é legal. Sempre em todo episódio de Happy Tree Friends, no final a gente tem uma mensagem dando meio que uma lição de moral sobre o que a gente acabou de ver. E a lição de moral desse episódio que eu acabei de falar
falar é: não jogue o bebê fora com a água de banho. No caso, não joga no ralo, não no da pia. Ele tem lâminas. Honestamente, a coisa que mais me pegou despercebido construindo esse roteiro foi descobrir que Happy Tree Friends surgiu na internet. Eu sempre achei que esse programa era algo criado pela própria Comedy Central ou pela VH1. Sei lá, esse tipo de programa é a cara deles. Mas não, Happy Tree Friends foi criado de forma indie pela Mondo Minis Show. E apesar dela ser uma série bem polêmica, eu acho ela muito importante. Ela foi uma das primeiras, se não a primeira série a sair do YouTube pra ir pra TV. E eu sei que hoje em dia isso pode parecer bem comum. Só que vocês têm que entender que há 15 anos atrás, a mídia em geral não dava nada pra internet e os seus criadores. Então saber que lá atrás uma série já conseguiu fazer o que muita gente tá conseguindo hoje é uma coisa de se reconhecer. Happy Tree Friends fez um mérito muito grande. Ele correu pro internet ou filme poder andar. E essa série surgiu na internet numa época onde animações consagradas estavam surgindo junto. Happy Tree Friends é um patrimônio da internet. O primeiro bait e uma das primeiras obras a sair daqui pro mainstream. Uma pena as coisas terem acabado como acabaram. Atualmente, Happy Tree Friends ainda é lançado de forma independente no YouTube e no site da Mondo Minis Show. E se tu for procurar pra olhar, por favor, seja maior de idade. Eu queria fazer um vídeo de Happy Tree Friends já tem muito tempo. Mas é extremamente difícil fazer um vídeo desse tema porque essa série não tem lore. A gente não tem um arco pra analisar ou um personagem pra fazer um estudo em cima. Então nesse vídeo eu quis traçar uma linha do que é Happy Tree Friends e como isso surgiu de fato. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Só lembrando vocês da nossa meta de 900k ou 1 milhão até o fim do ano. Eu ficaria eternamente grato com a tua inscrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.